mais um esquenta, vem que já começou. Com resenha, bate-papo e muita descontração. Vamos nessa vibe com esporte no coração. Fala, meus espartâneos, sejam muito bem-vindos a mais um Esquenta Espartâneo, onde eu estou aqui com a bancada feminina, onde é um prazer debater sobre futebol e principalmente sobre o esporte. Sejam muito bem-vindas, meninas. Muito obrigada desde já por aceitarem participar e conversar sobre o esporte. Muito bem-vindas também ao pessoal de casa que está nos acompanhando. Espero que interajam bastante com a gente desde o início. Nos sigam nas nossas redes sociais e principalmente nos sigam a página do nosso Instagram, @espartaneidade, onde a gente está sempre postando conteúdo. Antes de iniciarmos, queria que vocês se apresentassem, falassem um pouco sobre vocês. E é isso, pode falar, Vitória, iniciar com você. Muito obrigada por participar novamente. E é isso, se apresenta um pouco e é isso. Oi, gente, eu me chamo Vitória. Bom, eu sou fisioterapeuta, né? E tenho 24 anos. Eu fui convidada pelo Jô para participar do Esquenta. E vamos que vamos, né? Minha história com o esporte, vou falar um pouquinho, né? Ela é bem dividida assim, porque minha família por parte de mãe é toda tricolor e minha família por parte de pai é esporte, né? Rubro-negro. E aí, só que minha família nunca foi de conversar sobre o jogo e tal. Mas a minha família por parte de pai, principalmente meu avô, assim, 80 anos, consciente e orientado, se você perguntar tudo sobre o esporte, ele vai responder como se fosse uma pessoa jovem, sabe? E aí foi através dele que eu comecei a gostar do esporte e tô aqui hoje, né? Fui convidada pelo Jô. E que bom que torceu pro lado certo, né? Pro lado do Com esporte. E você, Amanda, fale um pouquinho sobre você e como é que é a sua história com o esporte. E é isso. Então, eu sou a Amanda Thalita, eu faço jornalismo, estou no último ano, me formo esse ano, graças a Deus. Parabéns! E eu tenho 21 anos, sou torcedora do esporte desde que eu me entendo por gente. A minha saída de maternidade foi com a camisa do esporte. Então, faz parte da minha essência, assim, sabe? Faz parte da minha cultura e eu amo muito torcer para esse time. A minha família, graças a Deus, é toda esporte, então não existe isso, lado A, lado B, todo mundo é lado do punho cruzado. Então, tamo aí. E é isso, menina, muito bom ouvir um pouco da história de vocês. E é isso. Vamos dar início a mais um Esquenta Espartaneidade, visto que hoje tem mais um jogo do Leão. Vamos conversar um pouquinho sobre esse time que tá dando uma dor de cabeça pra gente, torcedor. E é isso, meninas. E vamos iniciar para a primeira pergunta. Visto a última derrota contra o Botafogo, o que vocês acham sobre o esporte? Se a gente tem chance de permanência, mesmo com a pesquisa apontando 92% de chance para o rebaixamento do esporte, vocês acham que o esporte, sendo com aquele poder de surpreender o torcedor, pode dar uma volta por cima? Visto que, assim, tem esse poder realmente de fazer diferente com a gente. Então, vocês acham que o esporte tem essa chance? A gente pode ter aquele fundinho de esperança da permanência, ou a gente deve aceitar que gente, já deu o que tinha que dar, é realmente se reestruturar para uma possível Série B ano que vem. Então eu queria ouvir de você, Amanda, o que é que você acha? Se a gente tem chance de sonhar ou se realmente esse sonho que a gente tinha de continuar na Série A realmente foi perdido, visto a última derrota? Então, eu acho que a gente tem que pensar de diversas formas. Eu acho que a gente não tem que criar muitas expectativas, porque dentro da realidade que a gente vive hoje é muito difícil a gente entender que o esporte ele vai ganhar todos os jogos à frente, porque é isso que precisa acontecer para que ele realmente saia da zona de rebaixamento e permaneça na Série A sem sustos. Então a gente precisa ganhar todos os próximos jogos, o que eu acho muito difícil de acontecer depois de tudo que a gente passou ao longo do campeonato. Então, meu lado torcedor é óbvio que quer que a gente permaneça na Série A, até porque a gente lutou muito por isso. Mas se for para que a gente permaneça na Série A do jeito que está e as coisas não mudem, eu prefiro que a gente desça para B, porque aí uma revolução pode acontecer. Mas eu acho que isso vai ser assunto para outra hora, né? Mas, respondendo a pergunta que você falou, eu quero muito que a gente continue na Série A, mas eu não sei se o time tem bom.
Eu acho que ela deu uma leve caidinha, mas tudo bem. Enquanto isso, enquanto ela não volta, eu queria ouvir de você, Vitória. Será que esse sonho Os realmente a jogadores gente pode abrir? precisam estar. Ah, voltou. Foi? Voltou, que tinha caído, mas voltou. O objetivo dos jogadores precisa estar muito bem alinhado com o objetivo da torcida, daqueles que participam ativamente do clube. E é uma coisa que a gente está tendo muita dificuldade de conseguir conciliar. Então, acho que quando isso acontecer, talvez a gente lute por muito mais. Não sei, né? Concordo. A Deus pertence. E aos jogadores. Concordo. Gostei, a Deus pertence. E você, Vitória, o que você acha desses sonhos? A gente realmente deve abrir mão? A esperança é a última que morre. Não, então, eu ia começar com isso, justamente. É esse lema, né? A esperança é a última que morre. A gente que é torcedor raiz, a gente chora, a gente ri, a gente grita. A gente joga sal grosso, né? É assim, é um mix de emoção. Mas a resposta vai depender muito de como o esporte vai jogar nos próximos jogos, né? Contra o Botafogo, eu achei que, comparado com os últimos jogos, ele foi positivo, sabe? Melhorou um pouco, né? Mas é isso. Eu acho que vai depender muito, né, dos próximos jogos. E assim, tem que ter esperança, né? A esperança é a última que morre. Exatamente. E eu concordo com vocês, porque aquele nosso lado consciente já meio que vem aceitando o futuro realmente. Mas o nosso lado torcedor, a gente sempre acredita que realmente o esporte pode fazer diferente, que sempre dá, que sempre tem chance, que enquanto existir aquele 1% de esperança, a gente sempre deve acreditar. Então, assim, eu concordo muito com o que a Amanda falou, que realmente os interesses do clube tem que estar muito alinhados com os interesses dos próprios torcedores mesmo, porque eu acho que a gente é um 13º jogador, um 12º jogador que tá ali em campo, apoiando, assim, de certa forma. Então eu acho que, assim, a nossa voz, de fato, deve ser ouvida, principalmente pelo técnico, que o comando ali de fato. Eu acho que ele deve ouvir muito as nossas opiniões de jogadores que têm capacidade de auxiliar muito o time, mas que não são assim utilizados, ou então utilizados de forma errônea, com pouco tempo de jogo, ou então quando já tá tudo perdido, coloca ele pro tudo ou nada, fazendo com que ele, de certa forma, fique com aquela pressão de fazer um milagre durante a partida. Então, eu acho que tudo isso deve ser conversado. Um exemplo disso é o próprio Atencio, que é um jogador que vem sendo bastante cobrado, assim, pra utilização dele, mas que desde que ele chegou, realmente não vem tido tanta oportunidade. Eu concordo, sim, no fato, como eu tinha falado, que a torcida deve ser ouvida, que a gente tem que ter voz para opinar, mas um ponto que eu queria salientar é que eu acho que tudo tem que ser meio que balanceado, a forma que deve ser conversada. Porque eu acho que a partir do momento que ocorre desrespeito, agressão, eu acho que nada deve ser conversado dessa forma, e eu acho que quem age dessa forma perde a razão. Mas, enfim, só uma adenda aqui só para jogar. Essa não há. Mas, enfim. Assim, e após a derrota contra o Botafogo, assim, a atuação do esporte para vocês foi ruim? Ou vocês acham que realmente manteve a mesma postura de sempre, o mesmo time que, assim, parece mal treinado, que tá perdido em campo, que era uma postura de um esporte que a gente tava meio que acostumado a ver em alguns jogos? Mas eu, particularmente, já de antemão, falando um pouco sobre a atuação do clube, principalmente contra o jogo contra o Ceará, que foi um jogo que eu realmente parei para focar um pouco mais, porque eu estava sem cabeça para assistir o jogo, confesso. Mas o jogo contra o Ceará foi um jogo que eu fiz, não, vou realmente assistir de fato e analisar ao máximo possível. E desde o jogo contra o Ceará, eu pude sentir o time já alterado, digamos assim, com a nova postura em campo, um time que realmente procurou realmente jogo. E eu digo por mim, o erro do Sport naquele jogo, pra mim, foi realmente aqueles erros grotescos de chance de gols, que foi assim, cara a cara, mas não teve, mas tipo assim, parece que o pé não tá calibrado, manda pra China, mas não acerta no gol. Então, assim, eu já, desde o contra o Ceará, já senti a postura do Sport diferente, mas eu acho que poderia ter sido diferente se acertasse os gols, até mesmo com a vitória, porque pra mim o Sport jogou muito melhor que o Ceará no jogo passado. Mas eu queria ouvir de você, Vitória, o que você acha da postura do time no jogo passado, se realmente veio alguma alteração, principalmente com os estreantes, e a utilização dos novos jogadores mudou realmente a postura do time em campo, ou se realmente manteve aquela mesma postura de um esporte que a gente tá acostumado, né? Bom, apesar da derrota, assim, eu vou falar com referente ao último jogo, né? Porque contra o Ceará eu não assisti.
Mas esse último jogo que eu parei, de fato, para assistir, apesar da derrota, eu acho que o Sport vem melhorando, né? E o time mostrou, ao meu ponto de vista, eu acredito que postou um pouco mais de postura comparado aos jogos anteriores, um pouco mais organizado, principalmente na ofensiva, que, claro, tem muito a melhorar, mas comparado com os outros jogos, eu achei que deu uma melhorada. E eu acho, na minha visão, no meu ponto de vista, né, que eu acho que isso teve um pouco a ver com a troca do técnico, né? Porque, no meu ponto de vista, o Antônio, ele propôs o jogo, mas para mim, o jogo dele ficava muito bagunçado, muito desorganizado. Já o Daniel, que acabou de chegar, eu percebi que o Sport, os jogadores estão um pouco mais conscientes, um pouco mais orientados, né? Começaram a se organizar mais um pouco. Eu achei que teve um pouco mais de equilíbrio, taticamente, e um pouco mais de firmeza na marcação. Concordo. E um ponto, né, que a gente vem comentado bastante nas lives é que a vinda do novo técnico, um técnico que já tem uma passagem pelo esporte, que já tem um vínculo com a própria torcida em si, ele entende um pouco mais do que o que é ser esporte, o peso que é, tipo assim, defender a nossa camisa. Então eu acho que até nisso, de fato, o próprio clima dentro do clube, eu acho que até nisso ele conseguiu contribuir. Acho que até ornou mais, né? Justamente, porque eu particularmente não gostei de Antônio, não achei um técnico assim, desde o primeiro momento eu não concordei com algumas coisas que ele fez. Eu até criei uma expectativa, confesso, porque a gente tá na situação que a gente tava com qualquer um que ele viesse, a gente criando um pouco de expectativa. Né? A gente já cria uma expectativa, né? A gente já ficou, caramba, será que vai ser diferente? Mas desde o primeiro jogo, vou colocar desde o segundo, pra ser um pouco mais justa, eu já vi que realmente a postura dele não ia ser muito diferente do que é proposta por Pepa. E você, Amanda, o que é que você acha, tipo assim, da postura do time? Se realmente foi diferente ou foi realmente a mesmice que a gente tá acostumado a ver? Travou um pouco. Eu queria que você repetisse essa pergunta, por favor. Que era se realmente você tinha, assim, seu ponto de vista contra o jogo, contra o Botafogo, a postura do time foi diferente, se realmente propôs mais o jogo, se até mesmo com as alterações feitas por conta dos estreantes, realmente, o time foi um pouco diferente do que a gente estava acostumado a ver. Principalmente contra o jogo contra o Ceará, que foi o jogo que já deu uma diferenciada ali. Entendi. Então, eu vou colocar uma coisa entre parênteses aqui. Eu moro em São Paulo, porque eu faço faculdade lá, eu faço jornalismo lá. E eu nasci e me criei aqui em Recife, né? Então toda a minha família mora aqui e tudo mais. E eu venho durante as férias, sempre que posso, na verdade. Eu acho que, na verdade, essas são as primeiras férias que eu passo integralmente em Recife. E eu coloquei como meta ir para todos os jogos enquanto eu estivesse aqui. Então eu fui para todos, literalmente, que já aconteceram. Eu fui pro Ceará, fui para o do Botafogo e irei pro do Santos, se Deus quiser. Estarei vivo até lá. E o Sport estará ganhando. Acreditamos. Mas, visivelmente, o torcedor está muito aflorado. A gente está muito... Eu não sei se a palavra certa seria desesperado. Mas a gente está muito desacreditado. E isso faz com que muitas vezes as nossas opiniões elas fiquem um pouco confusas, porque a gente muitas vezes coloca os nossos sentimentos acima daquilo que é fato, daquilo que é a realidade, sabe? Então, a gente ultimamente tem tido essa dificuldade de conseguir separar o time que a gente ama do time que está jogando. E a gente tem visto isso se fazer muito presente dentro da nossa torcida. Por muita gente que está chateada pelo momento que a gente vive, eu sou uma dessas pessoas, eu estou envergonhadíssima, mas o nosso objetivo precisa fazer com que o time ele venha a melhorar, não só no nosso aspecto sentimental, mas que ele venha melhorar dentro de campo, sabe? E durante esses jogos que eu tive a oportunidade de ver lá na ilha, além de, claro, a torcida ter feito muita pressão em cima dos times que a gente jogou, a torcida rubro-negra, que é uma coisa que a gente precisa frisar,
esteve sempre muito presente, sabe? A gente encheu contra o Ceará, mesmo estando na situação que a gente estava, que a gente tá ainda, né? Porque agora tá ainda pior. Naquela época tava ruim, agora tá pior. Mas a gente encheu a ilha, tudo esgotado e todo mundo tava lá presente. A nossa torcida tem se entregado muito, mesmo com um momento muito difícil do clube, que eu tenho certeza que muitos outros clubes por aí não teriam a presença da torcida de maneira tão marcante como a do Sport vem tendo nos últimos jogos, que é uma coisa que a gente precisa frisar também. Eu sei que é fugindo um pouco do que você está falando, eu vou voltar para a sua pergunta. Não, mas pode ficar à vontade, é sempre bom a gente ouvir. Falar sobre isso também. No jogo contra o Botafogo, colocar 12 mil, assim, eu achei sensacional. A torcida não tem se negado a estar presente, porque eles sabem como que isso é importante para o clube, porque jogador vai embora, presidente vai embora, mas o que fica realmente é o nosso amor pelo clube e o que a gente espera que o clube alcance, né, ao longo do tempo. Mas é interessante a gente visualizar de maneira racional como o clube ele realmente tem mudado a perspectiva dele e tem redirecionado os nossos objetivos para que a gente consiga alcançar o nosso sonho a curto prazo, que é continuar na Série A. E a gente tem visto isso de maneira mais efetiva durante esses 2 últimos jogos, né? Assim como você comentou. Contra o Botafogo, eu realmente fiquei muito decepcionada porque a gente jogou muito bem o jogo inteiro e levou aquele gol no finalzinho do segundo tempo. Para mim foi extremamente desanimador, eu realmente fiquei decepcionada. Eu confesso que eu dormi nesse jogo, não vou mentir, eu preferi realmente dormir. A gente teve muitas chances de colocar o Foi Sport certo. na frente muitas vezes, mas a gente teve essa dificuldade de conseguir finalizar, que é uma coisa que o Sport tem tido dificuldade nos últimos anos, conseguir bons atacantes para o nosso time. Então, a gente tem tido essa dificuldade. Eu lembro, inclusive, de uma bola na área que chegou, que o jogador estava sozinho, e aí ele resolveu cruzar para o lado esquerdo do campo, sendo que o meio estava livre para ele, mas os nossos jogadores eles têm muita dificuldade de fazer esse tipo de futebol. Sempre querem jogar um pro outro. Aí quando chegar dentro da barra, aí tá ok. Parece que eles têm um pouco de medo de demonstrar, de ter iniciativa, de realmente fazer um gol. Sim, assim, de verdade, eu fiquei agoniadíssima contra o Botafogo, porque a gente teve chances claríssimas de gol. Muitas chances, inclusive, né? A gente desperdiçou muitas, não só por falta de habilidade de alguns jogadores, não só por falta de rendimento de alguns jogadores, porque teve esses também. Pelo amor de Deus, tem um jogador que eu não sei, viu? Eu não sei se eles fazem preparação física, porque de verdade os caras não correm mais. E eu fiquei abismada, assim, sabe? Como que a gente não ganhou aquele jogo, mas as nossas expectativas, apesar de eu ter dito pra gente não criar muitas, as nossas expectativas para hoje estão bem altas. E eu acredito sim que o time, do jeito que vem vindo, é capaz de corresponder a essas expectativas. Eu espero que a gente melhore, né, nessa parte de ataque, que a gente consiga melhorar essa função, porque a nossa parte de defesa está muito bem alinhada, se não colocar o Chico. Mas de resto, eu acredito que a gente está no caminho certo para a gente conseguir pelo menos uma vitória, pelo amor de Deus. Mulher, eu tenho assim, fé, gente, isso tem que acontecer. Porque, Gente, quando eu já apelei ouvi pra voz tudo. alta, Eu tô fazendo a live assim, ó. quando eu ouvi em voz alta, Fazendo a live assim. quando eu ouvi em voz alta que faz 15 jogos que a gente não ganha. Gente, Pois é é. decepcionante. É decepcionante. Chega e a assim- ser frustrante, de fato. Porque é uma situação que eu particularmente não espero. Eu acho que ninguém esperava. Porque no final do início do Não. ano, principalmente no final do início do ano passado, a gente criou tanta expectativa com as contratações. Tipo, não, caramba, vai ser um esporte. Tipo, caramba, olha as contratações, olha o nível, que não sei o quê. Gente,
ainda bem que eu não trabalho mais no emprego que eu trabalhava, porque eu não ia ter sossego com os torcedores dos tricolores no meu juízo. Gente, Nossa, nem me fala, viu? querendo fazer graça. É tricolor, gente. Pois Esporte, eu não aguento mais. Eu não tenho saúde. Contra o Botafogo, eu não comentei o que é que eu achava do jogo no grupo pra gente comentar, fazer uma pauta, porque eu dormi. Eu tomei o meu remédio de pressão e fui dormir. Porque eu não ia correr o risco de literalmente morrer por conta do esporte, ou então ter um infarto, um troço por conta do esporte. Então, quando eu acordei, já acordei com o resultado. Prioridade. Eu abri o celular, eu juro por Deus, eu abri o celular, fiz o resultado, novidade. Eu voltei a dormir. Juro pra vocês, porque eu não tive coração pra assistir o jogo. Eu olhei o resultado, quando eu acordei, eu voltei a dormir tranquilamente. E foi a melhor coisa que eu fiz do que passar raiva pelo esporte e ainda sofrer um gol nos acréscimos. Porque quando eu vi o golzinho lá, mais 90... O meu sono foi bem mais interessante. Mas enfim, eu vou passar. Vai soltar agora. Que eu vi que tá carregando. Foi. Gente, Diego Souza. Tipo, gente, Saudade. que saudade desse time. Eu estou arrepiada relembrando desse esporte, desse time. Gente, olha, é cada passe assim. Gente, o que falar? Parecia não, né? O time realmente sabia construir uma jogada tão bem feita, ao ponto de, tipo assim, você duvida e cada gol. Cara, que saudade desse esporte, que dava orgulho de você assistir. Sinceramente, você vê que são jogadas assim, perfeitas, diga de passagem. E eu sinto a falta de realmente um time com essa raça, com essa vontade realmente de fazer gol, de buscar realmente uma vitória, de honrar mesmo a camisa do esporte. Porque realmente você vê a diferença, principalmente da responsabilidade que os jogadores levavam o esporte. Porque você vê, principalmente você pegar o time de 2016, pegar os times mais antigos, principalmente da fase de Diego Souza, que era uma época que eu gostava muito, você vê que realmente os jogadores davam, tipo assim, o sangue pela camisa, pelo time. E hoje em dia não. Os jogadores parecem que se dão por satisfeitos por derrota, que começaram a normalizar perder, começaram a normalizar a derrota e se acostumaram a só assim, a gente perdeu, na hora da coletiva a gente pede desculpa, que vai melhorar e pronto, acabou-se. E antes não, a gente via que realmente o time tinha essa vontade de realmente de fazer diferente, e é isso principalmente que eu sinto falta nos times de hoje, principalmente esse amor, essa paixão realmente, e esse cuidado com o torcedor que eu realmente não tô sentindo mais. Espero que eles façam diferente e que em algum momento eles tenham consciência que realmente o esporte não é brincadeira, que a gente torcedor, a gente chega em cima e não é à toa que a gente cobra muito, inclusive, e não é à toa que a gente é considerada a torcida mais chata, justamente por ser essa torcida que cobra muito, que fica muito em cima, e eu não sinto vergonha de dizer que a gente realmente, nós somos insuportáveis. Com e é isso, o que vocês acharam desses momentos, gente, desses TBT? Se o objetivo de vocês com esses vídeos foi deixar a gente emotivo, a gente com saudade, né? Conseguiram, tá? Quase chorei. Senti um pouquinho o gostinho da felicidade. Gente, juro, eu não encheu de lágrimas de verdade, porque
Tipo assim, Minha quando. gente, é Pode até falar. inacreditável de pensar que isso nem faz muito tempo, mas ao mesmo tempo faz muito tempo também, porque Sim. faz muito tempo que a gente não vê um esporte jogar como a gente via esse esporte jogar. Diego Souza, meu Deus, não aguentava nem correr direito. E mesmo assim, cara, tava dando o melhor dele em campo. Tipo, meu Deus, eu acho que a gente vai demorar pra ter um esporte que realmente dê a Sim. vida Eu- pelo time, sabe? Eu sinto Um jogador falta, que sabe, do meu realmente time, de verdade. Eu sinto falta por dar a vida, como você acabou de falar. É assim, eu estão sou na zona de viúva. conforto. Literalmente. E realmente, Eu sou- gente, tá difícil. E tem gente em casa, ou até mesmo torcedores de outros clubes, podem não entender quando eu falo que eu brinco assim, mas é uma realidade. Que eu choro por causa do esporte, que eu passo mal, que eu realmente fico com a pressão nas alturas quando eu tô estressada com o esporte. Então, quando eu tô com muita Eu te entendo. felicidade, um exemplo disso foi quando o esporte subiu, que eu realmente, minha pressão subiu de verdade por emoção. E assim, eu acho que isso diz muito sobre o que é ser esporte. É realmente ter esse misto de emoções. De tipo assim, quando é pra ficar feliz, fica muito feliz. Quando tá muito triste, fica Sim. muito triste. Porque a gente realmente, a gente não tá ali apenas como uma pessoa pra, tipo, só torço, não. A gente sente realmente as emoções do que é ser esporte. A gente realmente leva pro coração tudo que quando se toca no Sim. assunto esporte. Então eu acho que isso que diferencia muito a gente dos outros clubes. Eu não sei, não me importo saber como é que, sei lá, torcedor de Santa, Náutico se sente, porque não me interessa. Não gosto de time pequeno, já acabou isso daí. Mas eu falo, mas eu falo por mais todo o sentimento de ser esporte, porque por mais que eu seja torcedor e estou no meu lugar de fala, eu sinto que esse amor pelo esporte é diferente. Nós torcedores somos diferentes, principalmente a Sim. gente rubro-negro. É diferente A quando a energia é gente fala de diferente, né, mamãe? esporte. Justamente, é um calor de emoção diferente, é um amor diferente, é um gesto, tipo, realmente de chegar junto diferente. E pode 1.000 pessoas me falar o contrário, nada vai fazer eu pensar diferente, porque ser esporte é isso. A gente é melhor em tudo, a gente é o melhor do Nordeste, a gente é o melhor do Pernambuco. Isso é um fato, mesmo a gente estando na situação ruim, nada vai mudar isso. E E contra não vai ter fatos não ninguém há que argumento. fato. E não Com vai ter certeza. ninguém que me faça mudar de opinião. Um desabafo. Ó, uma coisa é certa. Hoje eu vi um texto que me chamou muito atenção, que eu acho que encerro a minha fala aqui com esse texto, porque eu acho que representa aquilo que eu acredito e que eu espero que todos os torcedores que estejam assistindo essa live acreditem junto comigo também. Esse é um texto que foi postado pela bancada 1905, junto com o Leão Migral, que é uma página que chama Leão Migral, né? E aí eles postaram uma imagem com a bandeira de Pernambuco dentro da ilha e eles escreveram assim: não podemos desistir do esporte. Carregamos muito mais do que o vermelho e preto da nossa bandeira. Levamos nas costas a história, a tradição e a paixão de um estado inteiro. Pernambuco já foi referência nacional em amor ao futebol e mesmo diante das dificuldades atuais, a gente tem que seguir firme. Hoje, mais do que nunca, nós representamos Pernambuco por inteiro. O fardo é muito pesado, mas não é impossível de carregar. Enquanto houver chance, haverá luta e a gente vai conseguir até o fim. Contra tudo e contra todos, né? É o que a gente sempre fala. Então, os torcedores de momento, eles não vão fazer com que o esporte ele saia do lugar que está. Mas os torcedores que realmente acreditam e vão depositar sua confiança não nos jogadores, não em diretoria, mas realmente no que o time pode te proporcionar. A gente sabe que o esporte pode chegar muito longe, porque a gente já desafiou as leis da física nacionalmente muitas vezes, e eu acredito sim que a gente possa sair dessa situação, e mais do que nunca, sair vitorioso dessa situação. Exatamente. E meninas, para agilizar um pouquinho, porque realmente a gente estendeu um pouco mais da live, vou fazer as últimas 3 perguntas, que é: o Vitória derrotou o Red Bull Bragantino na última rodada, que é um bom time. E no ver de vocês, isso preocupa? Ou realmente isso não é irrelevante, porque para o esporte
na, na situação, independente se é um time bom ou ruim, o nosso objetivo é único, que é realmente vencer. Eu vou dar minha breve resposta já pra gente adiantar, porque daqui a pouco começa o jogo, inclusive. Eu já meio que já respondi, que é o seguinte: na situação do esporte, eu acho que independente se o adversário ganhou ou perdeu, eu acho que isso não interfere muito, visto que o objetivo é único, ganhar, e é isso. E você, Amanda, o que é que você acha? Não tem mais o que dizer, eu partilho das suas palavras. Acho que agora a gente não tem que olhar para quem os nossos adversários estão enfrentando, a gente tem que olhar para o que a gente precisa fazer para que esses adversários eles sejam derrotados. Então, o nosso objetivo é um só, a vitória. Hoje, nada mais. E você, Vitória, o que você acha? Assim, eu concordo plenamente. Veja, preocupa, né? Eu acho que qualquer time que o Sport pegar vai preocupar a gente. Porque na situação na qual ele se encontra, só a glória de Deus Pai. Mas eu acho que, por exemplo, o Vitória também não tá numa fase tão boa. Assim, comparado com o Sport, tem um pouquinho mais de ponto, né? Mas assim, não tá numa fase tão boa. Então eu acho que o Sport tem que aproveitar esse momento, tem que ter um insight, né? E joga a bola pra cima. Eu acho que tem que aproveitar as poucas e as grandes chances para fazer o gol hoje. E em busca dos nossos 3 pontos. Por favor. E passando para a antepenúltima pergunta, aliás. Os times sendo do Nordeste, o Sport está na situação um pouco abaixo do Vitória, mas o Vitória realmente está ali um pouco à frente. Mas pensando no cenário que os dois times são do Nordeste, o ideal para o Sport era estar na mesma faixa de pontos do Vitória, principalmente por serem times do Nordeste, como eu falei. E será que o Vitória realmente fez o que o Sport deveria ter feito, deveria ter realmente ter colocado em prática, visto a quantidade de expectativa que a gente tinha feito, principalmente no início do ano com as contratações? O que é que você acha, Vitória? Veja, eu acho... Como a gente está sendo alvo de chacota, eu acho, até então, que o Sport poderia estar no mesmo patamar. Porém, o Sport é o Sport. Então, ele teria que estar acima do Vitória. Fora que o nosso clube teve várias contratações, teve vários investimentos. Então, a partir do momento que eu invisto em algo, e dependendo da situação na qual eu me encontro, eu quero que esse meu investimento me dê resultado. Entendeu? Exatamente. E que seja imediato. Mas a realidade hoje é totalmente diferente, né? E é aquilo que eu falei, por escolhas erradas do passado. E hoje a gente tá pagando um preço. Na minha cabeça era negócio de Libertadores, tá? Eu já tava confiando numa Sul-Americana, não vou mentir. Eu tava Meu brilho sumiu. Então eu queria mesmo que a gente chegasse nesse patamar. Até porque a gente estava com as expectativas altas com relação às contratações. Então tinha que ser o nosso objetivo, né? É muito doído a gente estar passando por essa situação agora, que infelizmente nenhum torcedor de verdade deveria passar por isso, porque você perder é normal dentro do futebol, mas você ser humilhado, que nem a gente está sendo, não é legal, sabe? Tipo, realmente. Eu tava até brincando com meu tio esses dias, de verdade, e eu preferia ter ido pra Série D algum dia do que tá passando pelo que a gente tá passando agora. De verdade, pra mim é loucura. Claro que isso nunca vai acontecer, né? Porque nem na Série C a gente chegou. Pois é, mas só pra destacar. Não, eu só quis dizer que por mais que a gente alcançasse o auge do que poderia ser o fim da história do clube, vamos dizer assim, que nem o nosso querido finado Santa Cruz está passando, ainda assim não seria, para mim, tão humilhante do que a gente tem vivido aqui. Claro que de maneira bem pejorativa, né? Mas está sendo bem complicado. Bem complicado. Exatamente. E partindo para nossa última pergunta, são os palpites. Eu vou abrir uma abertura só para deixar para quem vocês acham que seriam os marcadores. Para mim, eu chuto uns 2-1 pra gente, certo? Eu vou colocar um gol, deixa eu ver, Vou colocar gols assim, marcadores assim. Vou colocar Barleta, pra ver se ele desencanta. Porque no último esquenta que eu participei, a gente fez um coral aqui pedindo pra ele acertar no gol. Mas não deu muito certo. Mas eu chuto Barleta e chuto um gol de... Vou
colocar Zé Lucas, que a nossa base merece, nossa joia merece. Sim, E concordo. vocês chutam para o placar e quem vocês acham que pode ser os possíveis marcadores? Eu acho que vai ser 2-0. Eu sonhei, inclusive, que ia ser. Gente, espero que esse sonho realize, viu? Eu Tem como? não lembro, mas eu dizia pra alguém, tipo, a gente ganhou 2-0. Então, espero que o sonho se torne realidade. E eu acho que vai ser gol de Ramon. E eu acho Boa. que vai ser gol de Derek. Eu acho que os Um sonho. novatos hoje vão dar show. Desencantam. E você, Eu Vitória? acho, veja. Eu acho que vai ser 1-0. Não vou colocar assim 2-0, porque eu acho que a gente já está exigindo muito na situação na qual a gente se encontra. Então, de Christian, eu acho que vai. Eu espero, né? Em fé em Jesus Cristo. Então tá cravado aqui os placares e, se Deus quiser, todas torcendo pra vitória e vai dar certo. E foi isso, meninas. Chegamos ao fim da nossa live, estendemos até quase a hora do jogo. Mas é isso. Eu queria agradecer vocês por mais uma vez terem participado, por terem trocado essa ideia que foi muito bacana pra gente aqui, todo mundo conversou. Pra vocês que estão em casa também, muito obrigada por terem acompanhado aqui, por terem interagido bastante com a gente. Nos sigam nas nossas redes sociais, @tá todo mundo aqui embaixo, e também @da página, @esportaneidade. Nos sigam, interajam bastante com a gente, meninas, podem se despedir, e é isso. Gente, um beijo. obrigada. Muito obrigada pelo convite. Espero o próximo, viu? Sim, Já tá eu marcado. agradeço demais pelo convite. Eu amei a primeira vez e me apaixonei pela segunda. Espero que tenha a terceira, a quarta, a quinta. E que a gente esteja Com aqui certeza. hablando sobre as Hablando. vitórias do esporte. É isso que a gente Pode quer, soltar, né? diretor. Exatamente, vai dar certo. E é isso, meninas. Mais uma vez, muito obrigada. E Muito obrigada até o também. próximo convite, que pode ter certeza Até. que vai surgir novamente. Pode mandar, que a gente tá aqui, firme e forte. Viu? Tchau, tchau, meninas. Tchau, beijo. E é isso. Até a tchau, próxima e pessoal. voltaremos com o Até. resultado. Procurando um conteúdo de primeira qualidade, então vem pro lugar certo, Esportaneidade, né? Aqui tem lives, entrevistas, notícias e muito mais. Fique por dentro do esporte, desinformação jamais. Fique por dentro do esporte, desinformação jamais.